A gente tem uma palavra de Deus para a sua vida nessa manhã. Eu creio que uma das maiores bênçãos que pode haver para quem ministra e ensina a palavra de Deus é ter a convicção, a certeza que Deus tem uma mensagem para a igreja nessa manhã. Então eu sei que Deus tem uma palavra para você nessa manhã, e justamente sobre essa realidade de que o Espírito Santo e a fé, elas são totalmente associados. Não tem como você desvincular, desassociar o Espírito Santo da fé. E eu quero justamente te provar isso pela palavra de Deus. Paulo, ele vai nos ensinar através do Espírito Santo, na carta que ele envia aos Gálatas, essa realidade de uma maneira muito clara. E eu quero te mostrar essas evidências bíblicas de que não há como, não tem condições de você viver a fé bíblica sem a presença do Espírito de Deus em você, sem a ação poderosa dele e transformadora na sua própria vida. Porque o que eu vou falar para vocês nessa manhã está totalmente fundamentada nessa realidade. Só é possível vivermos a fé bíblica se vivermos e andarmos no Espírito. Você pode ler isso aí? Só é possível vivermos a fé bíblica se vivermos e andarmos no Espírito. Só vocês vão lá. Só é possível vivermos a fé bíblica se vivermos e andarmos no Espírito. E você vai ver que isso está totalmente fundamentado na palavra de Deus, ok? Mas antes da gente prosseguir, vocês já viram que o pastor Hélio, ele não está aqui hoje, né? Ele não está nem mais baixo, ele não está sem barba e nem está mais bonito. Eu sei que tem gente que vai discordar totalmente disso, mas o nosso pastor está em Gravataí, né? E por acaso lá só está só 0 grau. O que vocês acham disso? Maravilha. E ele está no oásis dele de moto. Olha só, que maravilha, né? Só muito apaixonado mesmo. Por isso que eu amo estrada, gente. Eu amo pegar a estrada, mas dentro do carro, com arzinho condicionado, sem problema nenhum. Mas quem é apaixonado por moto é isso aí mesmo, maravilha. E eu sei que ele está mandando ver lá. Ontem o pastor Diego, que é o pastor da igreja Casa da Fé, que é onde o Hélio está ministrando ontem e hoje, ele falou que ontem, a gente se falou, enfim, ele falou que ontem já foi extraordinário, né? Graças a Deus, a unção de Deus está sendo liberada e temos a certeza que hoje, mais uma vez, Deus vai agir. E continue orando pelo seu pastor. Você pode dizer amém por isso? Pelo nosso pastor, cobrindo em oração, para que ele possa ser cada vez mais e mais usado pelo Espírito de Deus. Então, gente, é exatamente isso. O fundamento daquilo que eu vou estar mostrando para vocês nessa manhã, que Paulo, ele evidencia, comprova na sua carta aos Gálatas, é baseado nisso aí. Você só pode viver a fé bíblica, ou seja, você só pode viver a fé do tipo de Deus, a fé sobrenatural, né? A fé que é gerada pelo próprio Deus, se você viver e andar no Espírito Santo. Então, qual é a base que nós temos? É mostrar para você agora, nesse primeiro ponto, que há uma total ligação entre fé e o Espírito Santo de Deus. Como eu disse antes, não se pode desassociar a pessoa do Espírito Santo da fé bíblica. E, evidentemente, nem a fé bíblica da pessoa do Espírito Santo. E, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui hoje, que eu creio que é uma necessidade da igreja em geral nossa, de crescermos mais na compreensão de que você não tem condições de viver a fé bíblica sem o Espírito Santo. E o Espírito de Deus vai agir em sua vida e através da sua vida à medida que você anda na prática da fé. Você percebeu isso? Então não tem como. O Espírito Santo e a fé, eles são totalmente associados, interligados. Eu quero te mostrar que há uma total
plena, absoluta ligação entre a fé bíblica, a fé do tipo de Deus, evidentemente, e a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá, gente, como que isso fica bem costurado por Paulo na sua carta aos Gálatas? Eu uma certa vez estava meditando e muito nessa carta, e o Espírito de Deus, ele colocou aquele refletorzão, né, em cima de Gálatas 3:11 para mim e Gálatas 5:25 para mostrar exatamente essa realidade. De que não tem como, eu estou sendo repetitivo propositalmente, não tem como você desassociar a fé do Espírito Santo. Por quê? Porque Paulo deixa claro isso para nós: o justo viverá pela fé. E nós sabemos o que é viver pela fé. Viver pela fé é viver na confiança, no descanso de quem é Deus e sua obra redentora através de Cristo e na prática daquilo que está escrito. Ok, mas como que esse justo, essa pessoa que foi justificada, essa pessoa que foi absolvida, inocentada de toda a culpa, de toda a condenação do pecado pelo Pai através do sacrifício do Filho, justamente quando também essa pessoa justificada, ela vive no Espírito e anda no Espírito Santo. Então perceba como que o próprio Espírito de Deus inspirou Paulo para mostrar isso. Olha só, o justo viverá pela fé. A fé bíblica, a fé que vem pela palavra, a fé que é gerada pelo próprio Deus no interior daquele que foi justificado. E agora, como será a prática, a vivência, o exercício contínuo dessa fé bíblica? Se essa pessoa entende e compreende que ela agora, vivendo no Espírito e andando no Espírito, ela será habilitada, ela será capacitada, ela vai ter poder para viver aquilo que a palavra do Senhor diz. Em outras palavras, você só pode responder ao que está escrito pelo poder do Espírito de Deus. Você só pode viver à altura do que está escrito pela ação do Espírito de Deus em sua vida. A começar pelo novo nascimento e pelas transformações, pela capacitação, pela ação dele contínua na sua vida. Então fica com isso no seu coração. Você só vai conseguir viver o que está escrito na palavra de Deus se você for uma pessoa dependente da pessoa e do poder do Espírito de Deus. Essa é a mensagem do Senhor para a sua vida. Essa é a mensagem de Deus para o pessoal que também está nos assistindo pela internet. Não tem como. Então, gente, olha só o que Paulo fala para nós. Eu quero te dar assim, 3 bases práticas em relação a essa realidade, que a fé e o Espírito de Deus estão totalmente ligados. E Paulo fala exatamente isso em Gálatas 3:5. Olha só, aquele pois, que faz o que, gente? Que vos concede, que vos dá o Espírito, e que faz mais o quê? E opera milagres entre vós na igreja, portanto, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nós sabemos que isso aqui é uma pergunta retórica, ou seja, é uma pergunta que já tem resposta. E que resposta é essa? Como é que eu recebo o Espírito? Como é que eu vivencio e experimento as ações miraculosas de Deus através do Filho e pela ação do Espírito Santo? Pela pregação da fé. Ou seja, eu recebo os ensinamentos da palavra, eu recebo a proclamação do Evangelho libertador, eu sou transformado, a minha mentalidade ela é mudada, eu tomo um novo rumo na minha vida, porque eu passo a me descansar em quem Deus é, na sua obra redentora. E aí então o que vai acontecer? O Espírito de Deus vai habitar em mim, o próprio Deus vai me conceder a pessoa do Espírito Santo para habitar em mim e para me capacitar a viver à altura do que está escrito na palavra do Senhor. Inclusive eu vou viver todos os milagres que Deus tem para a minha vida, porque eu creio em quem Deus é, eu creio na palavra dele, eu creio no poder dele, eu creio na fidelidade dele, eu creio nas promessas dele, eu creio em Cristo Jesus, eu creio no que está escrito, eu me descanso nele, porque eu sei que o meu Deus, ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. O que ele fala, ele faz, o que ele diz, ele cumpre. Então tudo que eu vivencio da parte de Deus é pela fé, a própria concessão do Espírito de Deus. Uma vez que eu criei em Cristo, e Paulo vai falar sobre isso, a pregação da fé, a proclamação da fé, a revelação do Evangelho, eu creio nisso, então eu recebo o Espírito de Deus,
que me faz nascer de novo e passa a habitar em mim e me capacita a cada dia a viver as realidades da palavra do Senhor. E ainda eu tenho condições de viver os milagres de Deus operados pelo Espírito Santo, lembram? Através de Jesus, porque eu creio em tudo que está escrito na palavra de Deus. Tudo porque eu recebi a pregação da fé, a proclamação do Evangelho, a palavra da fé. E qual era a palavra da fé que Paulo pregava, que os apóstolos pregavam? Justamente isso: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio, Cristo, maldição em nosso lugar. Gente, é o seguinte: Jesus, Ele se fez maldito, subindo no madeiro, como a lei estabelecia que todos aqueles que eram, ou que subiam, ou que na verdade, mais precisamente, eram enforcados no madeiro, essas pessoas eram feitas malditas. E no caso do Senhor Jesus, Ele foi crucificado naquela tortura terrível romana. Para quê? Para se fazer maldito. Uma vez que Ele se fez maldito, e eu criei na obra substitutiva dEle, eu não sou mais maldito. Aleluia! Eu não estou mais debaixo de maldição, eu estou debaixo agora da bênção de Abraão. Tudo que Deus prometeu a Abraão, através da ação do Messias, do descendente dele, eu agora tenho. Eu sou bendito com o pai Abraão. Eu posso andar nas mesmas pisadas da fé que teve o pai Abraão. Eu posso viver a tripla bênção de Abraão na minha vida espiritual, emocional e física, porque eu criei no descendente dele, eu criei naquele que me resgatou de toda a maldição, eu criei que ele tomou o meu lugar. Agora não há mais maldição sobre a minha vida, não há mais maldição hereditária na minha vida. Uma vez que eu criei, no momento que eu criei, toda maldição ela é quebrada, porque Cristo não vai me resgatar em termos de processo. Eu recebi uma ação abençoadora hoje, aí Deus me torna menos maldito. Aí amanhã eu recebo mais uma ação abençoadora, aí eu me torno um pouquinho menos maldito. Não. No momento que eu criei, eu recebo toda a bênção plena. Eu não tenho mais sobre a minha vida nenhuma maldição. Cristo me resgatou de toda a maldição. Não existe quebras em termos de processos no evangelho pregado pelos apóstolos. No momento que você crê, toda a maldição é quebrada pelo sangue de Jesus Cristo. O que acontece é que eu entro num processo que a Bíblia chama de transformação contínua. Tem muitas coisas que foram gravadas na sua mente, na sua alma, mesmo que você venha ter se tornado uma nova criatura, uma vez que você foi recriado em Cristo, mas a sua alma, a sua mentalidade, caráter, temperamento, tem muitas coisas em relação ao histórico de família, a situações, a circunstâncias, a entendimento. Mas aí eu quero te dar uma ótima notícia: o mesmo Espírito que te torna uma nova criatura, Ele constantemente, à medida da sua busca, Ele transforma a sua mentalidade, Ele transforma o seu caráter, Ele transforma o seu temperamento, Ele amplia a sua visão, e quanto mais e mais você vai o buscando, você se torna saudável, inclusive na alma, porque no Espírito, eu quero te dizer, você já está totalmente são. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, os não-judeus, através de Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, olha só, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo, ou o Espírito prometido. Por que prometido? Porque ele foi prometido desde Gênesis, através de Cristo Jesus. Porque, perceba, sempre, se você for ver bem, todo o histórico das Escrituras do Velho Testamento, sempre a presença do Messias está associado com a liberação do poder do Espírito de Deus. Sempre, sempre, sempre e sempre. Então, graças a Deus, lá em Gênesis 3,15, quando Deus profetizou que o Messias viria para pisar na cabeça da serpente, uma coisa é certa: no momento que o diabo perde toda a autoridade na sua vida, porque você creu em Cristo, uma ótima notícia também: o Espírito de Deus vem sobre a sua vida, te torna uma nova criatura, e você passa a viver um novo tempo. Por isso, assim que, se alguém está em Cristo, totalmente identificado com o que ele, ou com a pessoa dele, ou com o que ele fez, é nova criatura.
Gente, mais uma vez falando, já falei isso aqui algumas vezes, eu creio que é sempre bom a gente lembrar, Deus não aproveitou nada da sua velha natureza espiritual. Eu não sei se você se alegra disso, mas Deus não se aproveitou de nada. Ele não melhorou a sua velha natureza. Ele cravou a sua velha natureza na cruz e te deu uma nova natureza em Cristo Jesus. Aleluia, isso é evangelho, gente. Evangelho libertador. Cristo já fez a obra 2000 anos atrás, mas essa obra se torna objetiva e aplicada na sua vida no momento que você crê. No momento que você crê, toda maldição é quebrada em Cristo Jesus. Aí inicia um processo de transformação, renovação, entendimento, revelações, crescimento espiritual, amadurecimento na fé. Mas a Bíblia deixa claro que essa ação acontece pelo Espírito de Deus, porque você creu. Então a gente vê essas ações claras que Paulo ele estabelece para nós aí, olha. Então, a base do recebimento do Espírito Santo e as ações miraculosas de Deus é a fé firmada na obra redentora de Cristo Jesus. Você creu? Então eu quero te dizer que todo depósito já te pertence. Todo tesouro em Cristo já te pertence. Mas por que todo tesouro de Cristo te pertence? Porque a pessoa do Espírito Santo habita em você. E daqui a pouquinho eu vou te mostrar um pouquinho mais sobre essa vida que você tem em Cristo pela presença do Espírito de Deus em você. Mas o mais importante é você entender agora que há uma total ligação entre a fé em Deus e a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque você só pode recebê-lo se você crê em Cristo Jesus. Você inclusive só pode experimentar os milagres de Deus porque você crê no Evangelho. E esses milagres acontecem porque o Espírito de Deus, ele age na sua vida. Entenda uma coisa agora, que isso é muito importante, seria legal demais você compreender isso e se apropriar disso. Tudo que Deus faz a seu favor é pela vontade de Deus Pai, através do Filho e pela ação do Espírito Santo. Pegou isso, não? Deus, ele desejou o Pai te salvar. Uma obra foi realizada pela pessoa de Jesus Cristo. Mas essa obra salvífica, essa obra libertadora, essa obra redentora, essa obra curadora é aplicada pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Você está pegando isso aí, gente? Por isso que não há como você ser salvo sem a presença do Espírito de Deus. Porque no momento que você crê, ele vem e habita em você e te torna uma nova criatura e você passa a viver agora um novo tempo. As coisas velhas já se passaram. As coisas velhas já se passaram. As coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Aleluia. Novo tempo, nova vida. Mesmo que ainda haja inclinações deformadas, inclinações pecaminosas na sua natureza humana que não foi convertida ainda. Mas uma coisa é certa, em Cristo Jesus você já é livre, em Cristo Jesus você já é liberto, em Cristo Jesus você já é totalmente restaurado, em Cristo Jesus você é altamente, totalmente provido, porque Jesus te salvou pela ação do Espírito de Deus em você. Ele habita em você, o Espírito de Deus habita em você. Então olha só, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis o quê? A concupiscência da carne. Lembra o que eu estou falando para vocês? Não tem como você desassociar a fé da pessoa do Espírito Santo. Inclusive você só recebe o Espírito Santo porque você creu em Deus e na obra redentora de Cristo. Inclusive você só recebe as ações miraculosas de Deus na sua vida pela ação do Espírito Santo, porque você também creu em Deus e na obra redentora de Cristo. Agora eu tenho uma ótima notícia. Você inclusive pode vencer as paixões desordenadas da carne por causa da presença do Espírito Santo, porque você creu na ação libertadora de Jesus Cristo. É boa notícia ou não, minha gente? Se são as paixões, concupiscências, é isso, desejos, paixões desordenados presentes ainda na nossa natureza humana. Então perceba, por eu ter crido em Cristo, por eu ter colocado a minha fé no Evangelho libertador de Cristo, e agora por eu depender do Espírito Santo,
andando nele, dependendo dele, sendo governado por ele, eu posso vencer as paixões desordenadas da minha carne. E eu quero te dizer, quanto mais você vive nessa vitória, mais abundância de vida você terá. Então a gente vê aí 3 aspectos claros dessa associação entre fé e o Espírito Santo. Pela fé eu recebo o Espírito Santo. Pela fé eu recebo os milagres de Deus, que vêm de Deus Pai, através de Jesus, e pela operação do Espírito Santo. E o maior deles, o novo nascimento. Inclusive, pela fé, por andar agora no Espírito Santo, porque eu criei antes em Cristo, o Messias, e eu agora ando no Espírito, governado pelo Espírito de Deus. Eu vou te explicar um pouquinho mais o que é isso. Eu posso agora, inclusive, prevalecer sobre os desejos desordenados da minha carne. Mas primeiro tem que ser salvo. Porque não é por aquilo que eu tento, é por aquilo que eu posso em Cristo. Eu vou repetir isso para você, vou tirar o óculos. Não é por tentativa. Eu não tento ser fiel. Fé não é tentativa, fé é certeza. Eu sei que eu serei fiel. Eu não tento ser fiel, mas como é que eu sei que eu serei fiel? Andando no Espírito, sendo governado pelo Espírito, estando debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. Você percebe como fé e o Espírito de Deus estão totalmente associados? Então, como que a gente pode concluir isso aí, gente? Somente na total dependência da pessoa e do poder do Espírito, podemos viver para a glória de Deus, ou seja, andando de acordo com a sua vontade. Agora, eu te pergunto, o que é andar segundo a vontade de Deus? É andar na prática da fé. Andar, segundo o que diz a Bíblia, é andar na fé bíblica, gente. Eu ando na vontade de Deus à medida que eu pratico a palavra de Deus no meu dia a dia. Agora, uma ótima notícia, mais uma para você. Você pode viver assim, se você estiver debaixo do poder do Espírito Santo de Deus a cada dia da sua vida. E não há atalhos, como a gente vai ver. Esse é o caminho que Deus estabeleceu. E eu posso te garantir, pela palavra, se é o caminho que Deus estabeleceu, é o melhor caminho que nós poderíamos ter. Bem, já que a gente associou claramente aí a fé e a pessoa do Espírito Santo de uma forma plena e total, mostrando essas 3 realidades como exemplo, receber o Espírito, viver os milagres de Deus e inclusive andar segundo a vontade de Deus, ao invés de cumprir as concupiscências da carne, sempre pela fé e pela ação do Espírito Santo. Agora é importante a gente ver o que é viver e o que é andar no Espírito. Vamos lá? Então olha só, gente, vamos mais uma vez ler Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos, olha só, também no Espírito. Então Paulo aqui ele faz um jogo de palavras que muitas vezes no nosso português não fica muito claro, e a gente vai procurar mostrar o que é as raízes das palavras que ele se utilizou, quer dizer para nós, e você vai perceber que vai ampliar um pouco mais o nosso entendimento por conta disso. Então vamos lá, olha só, em primeiro lugar, ele fala, se vivemos no Espírito. O viver aí, na verdade, não é realizar algo. É a base do realizar algo. No original, viver aí fala de você experimentar a própria vida do Espírito Santo de Deus em você. Porque agora Ele está habitando em você. Paulo chegou a dizer em 1 Coríntios capítulo 6, que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Então, o que é viver no Espírito, segundo Paulo? É experimentar a própria vida de Deus em você, pela presença do Espírito Santo de Deus. Então, olha só que coisa maravilhosa, eu gostaria tanto que você pegasse isso nessa manhã. Uma vez que o Espírito de Deus está em você, você tem toda a provisão da vida eterna que Deus já te concedeu em Cristo. Eu não preciso de mais nada. Bruno, em outras palavras é isso. Por quê? Porque eu já estou totalmente provido e satisfeito em Cristo. O Senhor é o meu pastor e Ele
e como consequência nada me faltará. Por quê? Porque mesmo que naturalmente eu não tenha tudo diante de mim, uma coisa eu sei, eu já estou provido em Cristo Jesus. Mas como eu sei e tenho a certeza que eu estou provido? Porque eu criei no Evangelho e agora porque a vida do próprio Deus habita em mim. Veja, a vida de Deus em mim pelo Espírito Santo significa que tudo que o Pai planejou, depositou, entesourou para você em Cristo já é seu por herança. A salvação é sua, a transformação, que é um processo contínuo, te pertence. Toda a provisão na área física, material, simplesmente já te deu ampla suficiência. Por quê? Porque simplesmente eu não só acredito no que está escrito, mas o que está escrito está em mim como uma vida real, pela presença do Espírito Santo de Deus. Se vivemos no Espírito, se temos experimentado a própria vida de Deus em mim, eu tenho a certeza que eu já tenho tudo aquilo que a palavra de Deus me promete. Veja, gente, é tão simultâneo, é tão interligado que não dá nem para separar essa realidade. Olha só, escuta isso. Eu creio na palavra e tenho tudo que a palavra de Deus diz. Ok? Mas só que pelo fato de eu ter crido em tudo que a palavra do Senhor diz, através do Messias, o Espírito de Deus agora habita em mim, porque eu creio no resgatador, no libertador. Uma vez que o Espírito de Deus habita em mim, eu tenho, portanto, já em mim como experiência, por favor, pega isso, como experiência real, tudo que Jesus proveu para mim na cruz do Calvário. Satanás não pode mais bagunçar minha vida porque eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Satanás não pode mais bagunçar minha família porque eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Eu posso avançar até o fim porque eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Por isso eu posso falar mais uma vez, aleluia, sai de mim porque a glória de Deus está passando. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em mim. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, porque, gente, o Espírito de Deus está em mim. Eu tenho tudo o que eu preciso. Quanto mais você cresce nessa realidade, nessa consciência e nessa revelação, nada, mas nada, seja poderes, principados, potestades, angústias, aflições ou qualquer tipo de perigo, espada, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque o Espírito de Deus está em mim. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Graças a Deus eu tenho tudo o que eu preciso, porque a vida plena de Deus está em mim. Aleluia. Você vai almoçar melhor hoje, não vai? Que é isso? Aleluia. Isso é o que Paulo queria dizer sobre viver no Espírito, é ter a própria vida de Deus em você. Agora, é importante a gente pegar essa declaração aqui, olha. É o Espírito que nos faz crescer em... Ele não está habitando em nós? O mesmo Espírito que habita em você, ele se move em você. Como ele se move em você? O Espírito de Deus, ele é dinâmico, gente. Ele te faz crescer no sentido de amadurecimento na fé, no sentido de perseverança na fé. Como que ele te faz crescer em fé? Como que ele faz você amadurecer na fé? Através das revelações que ele vai te dando pela palavra, através das compreensões que você vai tendo à medida que você medita na própria palavra de Deus, na dependência dele. E você só vai ter uma plena revelação da vontade de Deus se você for alguém que medita na palavra de Deus dia e noite, de forma disciplinada, lembra? Contínua, lendo livro por livro. Quanto mais você se debruça em um livro da Bíblia, para você entender a mensagem que o Espírito de Deus tem sobre, enfim, aquilo que é revelado, quanto mais você entende o contexto de um livro da Bíblia, mais os textos da palavra do Senhor vão saltando, você entende? Então perceba, não é você ler de forma aleatória um texto da Bíblia, a revelação comumente não vem assim. A revelação vem com o crescimento do conhecimento. Eu vou repetir. A revelação vem com o crescimento do conhecimento.
Não é você ler a palavra de Deus sem propósito, é você colocar um propósito diário na sua vida, de cada vez mais e mais, se comprometer, de ler livro por livro. Você vai entendendo o contexto, a mensagem daquele livro, e aí então os outros textos da Bíblia, de outros livros, vão ficando mais claros para você. Você não pode se tornar um leitor aleatório da Bíblia, você tem que se tornar uma pessoa comprometida de ler a palavra como um todo, dia e noite, e você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cheio de vida do Espírito Santo na sua vida. Percebe? A água na Bíblia sempre está associada à pessoa do Espírito Santo de Deus. Quanto mais eu me volto para a verdade, mais o Espírito de Deus, ele age em mim. Eu não estou falando que você não possa ter uma clareza, uma revelação, lendo um texto da Bíblia, mas isso tem que se tornar uma consequência de você ser uma pessoa comprometida com o todo. Sabe por quê? Porque uma verdade só se torna clara para você quando você conhece o todo, ou pelo menos está crescendo no conhecimento do todo, e isso leva uma vida inteira. Eu quero te dizer, quanto mais você conhece, mais você sabe que não sabe. Quando você pensa que sabe alguma coisa, Deus te mostra uma realidade. Mas Deus, um dia desse eu estava falando para minha esposa, como que o cabeça dura aqui não tinha visto isso antes? Porque é assim, gente. Esse cabeça dura sou eu. É assim, gente, quanto mais a gente se debruça diante desse livro, ele se torna para nós uma fonte inesgotável, e à medida que você recebe clareza, revelação, compreensão, vai ser a proporção da ação do Espírito de Deus sobre a sua vida. Se você quer que o Espírito de Deus haja na sua vida, então se torne alguém comprometido de se voltar para esse livro dia após dia. E o desafio está colocado para os acadêmicos da fé. Aleluia. E olha, o mesmo Espírito que nos faz crescer em fé, com revelação, compreensão, é o mesmo que nos dá poder, capacidade para viver no exercício da fé bíblica. Isso é maravilhoso, gente. O nosso Deus, o Pai e o Filho, envia o outro Consolador, da mesma natureza do Pai e do Filho, para estar com você todos os dias da sua vida, te fazer crescer na revelação. Primeiro, habitar em você e te tornar uma nova criatura. A partir disso te dá revelação, compreensão da verdade. E não só isso, ele não só te dá revelação e compreensão, ele te capacita a viver à altura dessa revelação e dessa compreensão. Agora tem que ter vida com Deus. Andemos também no Espírito. Se viver é ter a própria vida de Deus em você, que te torna uma nova criatura, que te faz compreender as verdades bíblicas e que te capacita a vivê-las. Andar indica a sua maneira de viver. Se viver fala da própria vida de Deus em você, o andar aqui, Paulo está se referindo ao seu estilão de vida, a sua maneira de viver, os costumes diários que você tem, uma ação, inclusive contínua, e hábitos permanentes. Eu quero te dizer, gente, que é impossível alguém ser habitado pelo Espírito de Deus e continuar o mesmo. Porque nós estamos falando do Todo-Poderoso que pairava sobre as águas e que se movia sobre a face do abismo, e que Deus falou e tudo foi criado pelo poder dele. Eu te garanto, quando com essa pessoa bendita, criadora, gloriosa, poderosa, e ela entra em você e você se submete à ação dele, não tem como você ser igual. Deus vai te transformar cada dia. E uma notícia para você: eu e você seremos transformados até o final de nossas vidas. Todo dia é dia de transformação de caráter, todo dia é dia de transformação de mentalidade, todo dia é dia de expansão de visão, porque, gente, está chegando um tempo, e já chegou, que nós temos que olhar todas as coisas na ótica de Deus. Isso acontece quando a gente está debaixo do governo do Espírito de Deus, quando é uma realidade presente na nossa vida, quando o Evangelho para nós não é só o que eu ouço, mas é o que eu vivo. Chega de vivermos no primeiro período da vida de Jó. Conhecia por ouvir falar. É tempo da gente ter uma maior revelação, de nós olharmos para a glória de Deus, de nós olharmos para a face de Deus, no sentido de recebermos cada vez mais a revelação de quem Ele é, pela verdade, pela palavra, por um relacionamento contínuo com Ele. Deus está te chamando para isso nessa manhã. O pessoal da internet, Deus está chamando vocês para isso. Cada um de nós, eu, todos. Porque andar com Deus é um novo estilo de viver. Não tem como, repetindo, assim que...
se alguém está em Cristo, liberto em Cristo, transformado em Cristo pela operação do Espírito Santo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Um espírito recriado e constantemente fortalecido produz uma alma saudável e também constantemente transformada. E um espírito totalmente fortalecido constantemente pelo relacionamento, pela verdade, produzindo então uma ação transformadora na alma, vai fazer com que você vença até as inclinações carnais que são contrários à vontade de Deus, e você vai impactar as pessoas que estão ao seu redor, muito mais por aquilo que você vive do que por aquilo que você fala, porque as pessoas vão ver a glória de Deus na sua vida, porque nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face. Nós, cada vez que buscamos a Deus, essa face brilha cada vez mais e mais, para que as pessoas vejam Cristo Jesus em nós, e Jesus vai ser visto em nós à medida, à proporção da nossa entrega e ao governo do poder do Espírito Santo para viver o que está escrito. Só assim a gente consegue viver a palavra. Então, gente, a única maneira bíblica de andarmos na fé é pelo Espírito. A conclusão é essa. Eu quero ser simples com vocês, ou para vocês. A única maneira, eu vou repetir isso tantas quantas vezes forem necessárias, a única maneira bíblica, eu disse a única, não é uma das, não é uma opção. Deus não te dá mais opções, está escrito, a única maneira bíblica de andarmos na fé é pelo Espírito, de vivermos na prática da palavra é pelo Espírito. Sabe por quê? Porque já está estabelecido. Não por força, não por violência, mas pelo Espírito do Senhor dos Exércitos. Não tem jeito, não tem jeito. Então, a fé que vem de Deus é o que, gente? É espiritual, não tem como, é tipo de Deus, é fé sobrenatural. Ora, se a fé que vem de Deus é espiritual, é o Espírito, é claro, que gera a fé pela palavra de Deus. No momento que você lê, Ele mesmo ilumina o seu homem interior, os seus olhos do entendimento, e você compreende, e a fé é gerada porque você compreendeu as verdades da palavra de Deus. Nesse exato momento, eu sei que você está compreendendo as verdades da palavra do Senhor, e por isso a fé de Deus está sendo gerada no seu coração, porque a fé vem pela palavra revelada, e não só falada, não só lida. Porque muitas pessoas leem a Bíblia e não tem comprometimento nenhum com Deus, porque a palavra não é revelada para ela, é mais um livro para nós, é o livro de Deus para as nossas vidas. E quanto mais nós nos dedicamos ao Espírito de Deus, mais revelação nós temos, e por isso nós temos condições de viver aquilo que a palavra do Senhor diz. Então a fé que vem de Deus é espiritual, porque é o Espírito de Deus que gera a própria fé, pela palavra, e é o próprio Espírito que nos faz andar e viver na fé bíblica. Legal, gente? No Espírito, então, eu falei sobre viver, falei sobre andar. Viver o quê? A própria vida de Deus em você, ok? Andar fala de um estilo de vida no governo do Espírito Santo. É exatamente isso. Quando Paulo falou viver e andar no Espírito, ele está falando de alguém que vive sob, não é sob, debaixo da influência da pessoa e do poder do Espírito Santo de Deus. Pegou isso? Só vive e anda no Espírito quem está debaixo da influência do poder do Espírito Santo. Então, gente, como o salvo em Cristo tem a vida do Espírito nele, o seu estilo de vida, prática de fé, tem que estar debaixo, eu falei e mostrei que tem que estar, porque não tem outro caminho. Tem. Gente, essa é a mensagem de Deus para a sua vida nessa manhã e para a minha vida também. Tem que estar. Não adianta você tomar outro atalho. Não tem como. Tem que estar sob a influência e o poder do Espírito de Deus, porque simplesmente não tem como desassociar o Espírito Santo da fé bíblica. Bem, eu tenho 3 aplicações, então. O terceiro ponto são 3 aplicações de tudo que eu disse para vocês. Então, olha só aqui, olha, rapidamente, aqui, ó. O que eu mostrei para vocês em primeiro lugar, hein? Que há uma total ligação entre a fé
e o Espírito Santo. Então a gente mostrou Gálatas 3:11 e Gálatas 5:25. E aí fomos mostrando os vários textos bíblicos que falam sobre a presença, as ações miraculosas e o andar segundo a vontade de Deus pela operação do Espírito de Deus. Depois eu mostrei o que é viver e o que é andar no Espírito. Viver fala da vida de Deus em nós e andar fala de uma prática de fé, um estilão de vida. Então, com base em tudo que a gente falou, tem 3 aplicações para as nossas vidas nessa manhã. Quem está comigo aqui ainda, hein? Primeira aplicação prática. Somente é possível experimentar essas realidades que nós acabamos de recapitular se formos habitados, e não só isso, e continuamente cheios do Espírito Santo. Repito, não há atalhos. Esse é o caminho estabelecido pelo Senhor. E não tente outro, porque Deus não negocia a sua palavra. Deus é um péssimo diplomata. O que Ele falou, está falado. O que está escrito é o que está estabelecido. O nosso Deus é soberano e Senhor. E tudo que Ele estabelece é o melhor, porque o nosso Deus é perfeito em tudo que faz, fala. Ele é assim, a natureza dele. Então, a gente tem que se submeter a Ele, não Ele se submeter aos nossos desejos e vontades. Porque nós somos imperfeitos, Ele é perfeito. Nós estamos num processo contínuo de transformação. O nosso Deus não precisa de transformação. Ele é poderoso, Senhor, glorioso, imutável, de eternidade a eternidade. Somos nós que temos que ir a Ele e dependermos dEle. Então temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Segunda aplicação prática para a minha vida. Só vamos, lembra, experimentar aquelas realidades se vivermos também de acordo com a direção do Espírito Santo. E viver de acordo com a direção do Espírito Santo é quando você e eu decidimos de maneira constante buscar a Deus e crescer no conhecimento da palavra. Gente, não tem atalhos. Me perdoe se eu estou sendo repetitivo, mas é para ser mesmo. Não tem atalhos. Ou você cresce em sua busca, ou você cresce no seu conhecimento da palavra, ou você cresce no seu relacionamento com Deus e no conhecimento vivo da palavra do Senhor, ou você vai ficar para trás. E eu não vou comer poeira, eu vou na frente, é a Ferrari de Deus, aleluia. Nós não podemos mais comer poeira, gente. O carro de Satanás é um fusquinha velho arrebentado, nossa é carruagem de fogo. Aleluia! A gente não tem que comer poeira, a gente tem que estar à frente, avançando dia após dia. E esse avanço é pela sua vida, pela minha vida, enquadrada na direção, no governo do Espírito de Deus. E só se enquadra no governo, na direção do Espírito Santo, quem busca a Deus e conhece continuamente, crescentemente a sua palavra. Terceira e última aplicação. Nós só vamos experimentar tudo o que a gente disse antes, lembra? Se nos submetermos a Deus e a sua vontade revelada, que está na sua palavra. Não busque porque não tem outro caminho. Gente, eu quero terminar falando uma coisa para vocês. Nesses anos todos, ouvindo pessoas, e já vão 30 anos e um pouco mais, sobre essa questão de prática de fé. Pessoas que sempre são frustradas e vêm conversar conosco e querem orientação e, enfim, querem algum conselho, querem bater um papo, entender algumas coisas. E as pessoas muitas das vezes chegam decepcionadas ou frustradas, por não estar vivendo na prática da fé. As suas práticas são sempre tão inconstantes, ou quando nem mesmo entram de fato na prática. E invariavelmente, gente, olha só o que eu estou falando para vocês, invariavelmente, depois que a pessoa entra na fé em Cristo Jesus e não consegue viver uma jornada de fé vitoriosa, escuta o que eu vou te falar, invariavelmente, até hoje, nesses 30 anos, é porque as pessoas não têm a prática de buscar a Deus e a sua palavra no seu dia a dia. Eu não estou falando de falhas, não estou falando de imperfeições, porque todos nós estamos no mesmo barco, amém, gente? Estamos no crescimento. Eu estou falando de pessoas que não conseguem se firmar na fé, não conseguem vencer, avançar, viver novos patamares, viver o sobrenatural de Deus.
Está com a sua vida toda bagunçada, mente, coração, família, casamento, vida material, vida emocional, espiritual, em alguns casos ministerial, gente. Porque perceba, pregar a palavra de Deus é a coisa mais fácil para alguns. Para mim não é muito não, é difícil pregar só a palavra, eu tenho que depender dele, do Espírito Santo. Só nele. Mas para algumas pessoas talvez seja muito fácil, pelo carisma, sei lá, não sei, pela facilidade de se expressar, por conhecer a Bíblia, ou talvez seguir um esboço de sermão. Mas a coisa mais fácil que existe é pregar. Mas o que dá autoridade para alguém pregar não é o que fala, é o que vive primeiro. O que respalda a nossa vida não é o que a gente fala, é se nós estamos vivendo aquilo que nós estamos falando. Como que eu posso falar de relacionamento com Deus se eu não vivo? Como que eu posso falar de vida triunfante se eu não sei o que é me relacionar com Jesus, na minha simplicidade, no meu crescimento, no meu dia a dia, amar esse livro? Como eu fiz quinta-feira, eu vou fazer de novo. Eu amo esse livro. Eu sou apaixonado por esse livro. Porque esse livro não são só páginas, não são só letras. Esse livro é vida de Deus em mim e através de mim. Quanto mais cheio da Bíblia, da verdade, mais a ação de Deus está em mim, me transformando, isso até o fim de nossas vidas. Todos nós precisamos, dia após dia, sermos transformados em nosso caráter e temperamento. É assim mesmo, nós somos imperfeitos, falhos, mas graças a Deus nós temos um Deus longânimo, paciente, que está sempre pronto para nos transformar. Em nome de Jesus, nessa manhã tem que ser transformadora para a sua vida. Um novo tempo no nome de Jesus Cristo. Porque, gente, nós só vamos viver todas essas realidades se nos submetermos a Deus e a sua vontade revelada, o que leva justamente a isso, a prática e a obediência, a dependência do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que os pais devem inculcar as verdades de Deus na mente dos seus filhos, e isso fala de tempo, de investimento, de companheirismo. E você só pode dar o que você tem. A Bíblia fala para nós ensinarmos as crianças e tem muito camarada de 30 anos que é uma criança ainda. E a gente precisa ensinar como pai. Mas o respaldo de nós ensinarmos será se nós estamos vivendo isso. A mesma coisa é ministério. A mesma coisa é a tua vida no dia a dia. Gente, nós estamos aqui para impactar esse mundo. Chega. De simplesmente virmos para a igreja e voltar para a nossa casa. Virmos para a igreja e voltarmos para a nossa casa. Virmos para a igreja e voltar para a nossa casa. É tempo da gente revolucionar esse mundo pelo poder do Evangelho. Vivido para poder proclamá-lo. Você pode ficar de pé? Quero te dizer uma coisa, está no meu coração aqui, salpicando. Deus te ama. E Ele tem o melhor para a sua vida. Mas escuta, porque eu sei que é muito mais uma palavra profética do que uma palavra no encerramento de uma mensagem. Mas o melhor de Deus nem sempre vai estar de acordo com o seu melhor. Você precisa se enquadrar na vontade para que você reconheça o melhor dele na sua vida. Um beijo no seu coração. Deus tem o melhor para você. Amém? Aleluia.